Oi, turma, vamos lá para a nossa aula de ciências. Ciências, páginas 77 a 81. Gostaria de lembrar vocês que sexta-feira, dia 5 de junho, comemoramos o Dia do Meio Ambiente. E vocês, o que é que estão fazendo para cuidar do nosso meio ambiente? Joga um papelzinho de bala no chão, não pode. Lembrem-se, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente para que a gente possa o quê? Viver bem. Não vamos dizer não o desmatamento, as queimadas, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo. Então, tudo o que a gente está vendo aí em ciências, não é verdade? A gente viu o quê? Sobre a poluição da água e sobre os prejuízos que acontecem. O que é que a gente vai ver agora na página 77? Vamos ver aí o esgoto e o lixo. Então, vejam só, o esgoto, você refletiu sobre quais são as principais fontes de poluentes dos rios. Então, a gente viu que os rios, eles ficam poluídos. E aí, o que seria, assim, as principais fontes que ele fala? Então, as principais fontes aí de poluição da água, dos rios, dos mares, né, e até do oceano, é o lixo e o esgoto de casas e de indústrias. Vejam que aí, nessa imagem daqui, ele mostra aqui, ó, aqui é o esgoto de indústrias, que está lá, ó, jogando seus dejetos com bastante poluentes tóxicos, tudo para poluir aí o rio. Então, vamos ver os esgotos. Vejam só, o esgoto, ele é a água que já foi utilizada pelas pessoas e pelos estabelecimentos em diversas atividades. Ou seja, na casa de vocês, quando vocês tomam banho, quando a mamãe lava a roupa, lava a louça, quando você dá descarga. Então, toda essa água suja, ela vai direto para os esgotos domésticos, que são os esgotos aí das nossas residências. Então, durante esses usos, a água ela carrega vários poluentes, como os detergentes. Então, por isso ela se torna tão poluída. Em algumas partes do Brasil, o esgoto não é coletado por tubos, mas é lançado no solo, prejudicando o quê? Ocasionando também a poluição do solo. E aí, né? Ou o que? Em córregos perto de cidade, de residências. O que é que acontece? Quando isso ocorre, o esgoto polui o ambiente e ameaça a saúde das pessoas. Imaginem só uma pessoa, né, a casa da gente, bem próximo a um córrego, o mau cheiro que fica, fora inseto e animais, né, peçonhentos que a gente chama, que é no caso que barata, rato, esse tipo de animais. Então, vejam só, o que é que acontece com o contato com a água poluída? O que é que pode causar? Pode causar muitas doenças para as pessoas. Em outros lugares, a coleta de esgoto, ou seja, eles passam por tubos e aí esses tubos tiram a água poluída, tira todos os poluentes tóxicos e devolve a água limpa para os rios. Isso acontece, veja aqui, que ele está mostrando aqui, olha, essa estação de tratamento de esgotos. Então, mas infelizmente nem todos os lugares, né, nem todas as cidades do nosso país têm esse tipo de estação de tratamento. Imaginem como a água fica, não é verdade? Então, vejam só, a gente vai ver aí também o lixo. O que é que ocasiona? Gente, imaginem só, se uma pessoa só, pronto, vamos dar um exemplo. Nossa sala tem 24 alunos. Comigo, que sou professora, tem 25. E aí, imaginem só, se eu chegasse e dissesse assim, eu vou jogar o meu papelzinho de bala no chão. Só um papelzinho de bala não vai fazer diferença. Imaginem se todos os 24 alunos pensassem assim: quantos papeizinhos de bala ficariam no chão? Só um? Não, ficariam 25 papeizinhos de bala. Imagine se todas as pessoas começarem a
fazer isso. Então, fica insuportável, ou seja, vai acumulando e aquele lixo vai prejudicando. Quando as pessoas jogam lixo nas ruas, o que é que acontece? Vai para a boca de lobo e aí entope os bueiros. Quando começa a chover, começa a alagar. Por isso que tem tanto local que começa logo a água transbordar e entrar nas residências das pessoas, por causa dessa quantidade de lixo que jogam na rua. Então, vejam só, o lixo produzido pelas pessoas das cidades é acumulado nas ruas também. Representa um grande problema, claro, né? Imaginem, às vezes, imaginem só, se o carro do lixo, né, aquele carro que é responsável por pegar os lixos de todas as residências, imagine se ele parasse de funcionar. Imagina a quantidade de lixo que ia ficar. Então, imenso. Por isso que devemos o quê? Evitar, né? E, claro, conservar o nosso ambiente limpo. Então, isso pode ocasionar o quê? Vai poluir as águas. Esse lixo acumulado, ele também pode gerar problemas como alagamentos de ruas. E vejam só, ele está mostrando aí o quê? Esse esquema aqui, olha. Aí está aqui, olha, a boca de lobo, onde a água da chuva vai, escorre aqui, ó, por esses tubos. Imagina se colocassem lixo aqui dentro, o que é que vai ocasionar? Vai entupir isso aqui. Então, a água não vai ter por onde escorrer. E ela vai começar, ó, a alagar. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão responder aí a página 79 e outra página também. Vocês vão responder lá no Discord, tá? Então, vamos lá? E vejam só. E esses rejeitos minerais? O solo, ele é formado por vários materiais. Muitos deles são de origem mineral e têm alto valor econômico, como o ouro, a prata e o ferro. Então, a mineração é o nome dado à extração desses minerais do solo. Lembram quando vocês estudaram a separação de misturas? Então, de materiais, onde é que tiram o ouro? Então, vejam só, né? O que é que acontece? Em algumas situações, a extração e a separação de minerais produzem materiais tóxicos, chamados de rejeitos de minérios. Esses materiais não podem ser lançados diretamente no ambiente e, em geral, eles são armazenados em barragens, que são grandes lagos artificiais. Na abertura do capítulo, você viu o rio Paraboeba, que foi afetado pelo rompimento de uma barragem em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. Também em Minas Gerais, na cidade de Mariana, outra barragem já tinha sido rompida alguns anos antes, em 2015. O conteúdo da barragem, que era uma mistura de água e lama e materiais tóxicos, inundou parte da cidade, causando vários impactos socioambientais. Um deles foi a contaminação do Rio Doce, um dos maiores e mais importantes rios do Brasil. Os materiais tóxicos contaminaram toda a água do rio e atingiram o mar. Isso provocou a morte de milhares de peixes e outros animais. Além disso, muitas cidades e comunidades indígenas que utilizavam a água do Rio Doce para consumo humano foram prejudicados. Imagina, gente, essa barragem de Brumadinho, quando ela cedeu, matou milhares de pessoas. Então, isso tudo por quê? Né? Por causa dessa poluição da água, dessa poluição do solo, de coisas que poderiam ser evitadas por nós, seres humanos. Então, vamos aí, vamos cuidar do meio ambiente, lembrando, dia 5 de junho, sexta-feira, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, para que a gente possa conscientizar mais pessoas aí para cuidar do nosso planeta. Certo, turma? Eu espero que vocês tenham entendido. Estou aguardando vocês lá no Discord para a gente tirar nossas dúvidas e fazer a atividade.